Agradecer mais uma vez ao professor Assis e convidar agora a professora Suzana Torresi para a apresentação sobre os processos de avaliação da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP. Ok, muito obrigado, boa noite a todos. Bom, eu, parafraseando ao Assis, eu ia ficar de vidraça agora. Mas, felizmente, tenho coquetel esperando, então vai estar todo mundo apurado para ir embora. Eu tenho poucas coisas para falar, fundamentalmente mais destinado aos alunos e aos professores jovens que muitas vezes têm dificuldades ou dúvidas com a questão de como são os processos de avaliação. E eu pego agora a questão lá da FAPESP, porque temporariamente eu estou na comissão de Química da FAPESP. Sim? Então, vai ser pouca coisa e depois eu gostaria de que quem tiver dúvidas, por favor, pergunte. Eu agradeço ao Mauro pela disponibilidade de mudar o horário da conferência, não tem muito a ver com a questão lá do CIBE, mas isto serve não só para os eletroquímicos, para os químicos em geral. Então, como se faz para passar? Ah, ok. Tá bom. Então, a primeira coisa é operacional. O que é que acontece quando uma pessoa envia um processo na FAPESP? Tem vários passos. O primeiro, por favor. Oi. É a habilitação. Sim? Ou seja, o processo tem que ser habilitado. Isso é terrível, puramente burocrático, nós não temos absolutamente nada que ver. Sim? Uma vez de que toda essa questão burocrática é passada, só nesse momento é que o processo fica à disposição da comissão ou a qual é pertinente. No caso de los que estamos aqui, seria, por exemplo, para a comissão de Química. Como que a comissão de Química trabalha? Bom, para qualquer um que tenha enviado um processo para a FAPESP, o que utiliza é aquele programa maldito que todo mundo odeia, é o SAGE. Sim? Bom, nós trabalhamos com o SAGE, exatamente. Só que um SAGE onde se abrem umas janelinhas a mais que as que se abrem para as pessoas que enviam os processos. Mas, então, no momento que o processo está habilitado, isso vai para a comissão de Química. Por favor. Então, a comissão de Química, por favor, é, neste momento, formado por essas pessoas que estão aí. E, de novo, essas pessoas são indicações do diretor científico. Então, hoje estamos, amanhã, em qualquer momento, ele nos pode trocar. Tem o professor Sidney Ribeiro, da Unesp, a Maria de Fátima Fernandes, da UFSCar, o professor Ronaldo Pili, da Unicamp, e eu, pela USP. Então, vocês podem ver de que tem um representante de cada uma das 3 universidades paulistas e mais um representante de outra instituto, neste caso, federal do Estado de São Paulo. Então, o que a Comissão de Química faz quando ele recebe qualquer processo, o que seja, já seja bolsa ou o que seja? Vai por favor, a primeira coisa é indicar assessor. Todos os processos vão receber a indicação de assessor, mas tem algumas exceções. Quais que são essas exceções? As exceções, são exceções porque são resolvidas diretamente na Comissão de Química. Essas exceções são, por exemplo, conserto de equipamentos, isso não vai para aparecer. Isso é uma dúvida que todo mundo tem. Outra coisa que também não vai aparecer, por exemplo, para parecerista, é auxílio à publicação, isso é resolvido na Comissão de Química. E a outra coisa que também não vai para aparecer, e isso é muito importante, é todo o que se refere a processo BP. Os BPs, que são as bolsas para o exterior, que já estão associadas à Bolsa FAPESP, não vão para parecerista. Por isso é de que tem uma resposta, já seja positiva ou negativa, tão rápida. Depois, a Comissão de Química faz uma decisão. Essa decisão depende, por exemplo,
em alguns casos, do que os assessores dizem, dificilmente o que o assessor diz é mudado pela comissão de química, ou, no caso de aqueles outros, as exceções, é essa decisão. Aí que vem a parte mais importante. Isso significa que aqueles caras que estão aí, que são os da comissão de química, são os bam da FAPESP e fazem o que eles querem. Não, nós não fazemos nada. Porque toda decisão que a comissão de química toma, isso vai para um órgão superior que, por favor, o julgamento da comissão de química vai e é analisado pela comissão assessora adjunta. Toda decisão, inclusive das bolsas, e isso significa que não é simplesmente que eles analisam para dizer, ah, química dijo que sim, então, sim. Falou que não, não. Eles podem reverter, e muitas vezes revertem, esse resultado. E depois que a CAD analisa, o julgamento da CAD é analisado na diretoria científica, ou seja, tem mais um passo, ou seja, é o professor Brito, e só depois disso, o resultado é comunicado aos interessados. Muito bem. Quais são os tipos de processo? Isso é muito importante. Existem dois tipos de processo na FAPESP. Existem dois tipos de processo na FAPESP, que são os que passam por enquadramento e os que não passam por enquadramento. Isso, que significa essa questão de enquadramento? Então, os processos que passam por enquadramento são esses três tipos de processos. Projetos temáticos, projetos de jovem pesquisador e processos regulares, ou seja, de apoio à pesquisa, mas que envolvem mais de R$200.000. Vocês sabem que neste momento, para projetos individuais de pesquisa, existe um limite de R$200.000. Então, isso significa que vocês não podem enviar um processo individual de mais de R$200.000? Podem, mas isso significa que isso vai ir para uma etapa prévia, que é o enquadramento. Isso que é essa etapa prévia? Que também vai passar pela comissão de química, depois vai passar pela CAD e depois vai passar pela diretoria científica. Isso significa de que se avalia antes de enviar para parecerista, se avalia se o processo se enquadra, ou seja, merita de estar em alguma dessas categorias. Temático, jovem pesquisador, regulares de mais de R$200.000. No caso de que se dice sí, ok, aí segue todo aquele caminho que eu mostrei anteriormente para vocês, e a diferença é de que, nesse caso, não tem um assessor, sino que tem mínimo 3 assessores. Quais são os processos que não passam por enquadramento? Todos os demais. Bolsas, apoio à organização de eventos, apoios à viagem, regulares até R$200.000, concerto de equipamentos, aí falta a questão lá de apoio à publicação, etc, etc. Todos os demais não passam para enquadramento, ou seja, diretamente vão para assessor ou não, no caso de aquelas exceções que eu falei para vocês. Muito bem, aqui uma coisa que é bem complicada, o que não é complicada, sino que é polêmica. Bolsas. Também existem dois tipos de bolsa neste momento na FAPESP. Ou seja, o modus operandi da FAPESP nesse momento são dois tipos de bolsas. Processos que passam por análise comparativa e processos que não passam por análise comparativa. Quais são aqueles, e que essa é uma grande reclamação, que passam pela análise comparativa? Bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Quais são aqueles que não passam por processos comparativos? Iniciação científica e doutorado direto. O que significa essa questão de que não passa por processo comparativo? Bom, isso significa que, uma vez que se tem um parecer
do assessor externo, ¿sí? Depois, isso vai diretamente à Comissão de Química e depois a CAB, etc., etc., e tudo mais, mas aí não se compara com ninguém. Em todas essas outras bolsas, em todas essas outras bolsas, mestrado, doutorado e pós-doutorado, tem a famosa questão de o processo comparativo. E isso, e especificamente no que se refere à química, neste momento está muito competitivo mesmo. ¿Sí? Muito competitivo mesmo, por quê? A porcentagem é a mesma em absolutamente todas as áreas. Esse processo comparativo significa de que de uma partida de bolsas, por exemplo, de mestrado, ou de doutorado, ou de postdoc, que nós temos que analisar, nós temos uma cota de aprovação de 20%. Essas são as regras. Então, qual é a reclamação? É de que as pessoas dizem assim, eu recebi excelente, 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 excelente e não me deram a bolsa. Isso acontece nas melhores famílias. A todo mundo acontece isso. Por quê? Porque tem o análise comparativo. É que só 20% que passa. ¿Sí? Por que eu estou falando que na química neste momento está especificamente difícil? Todas as comissões, por exemplo, o mesmo dia que a química trabalha a matemática, trabalha a física, trabalha a biológica. Enquanto os físicos, os matemáticos e os da biologia, às 11 da manhã estão tomando café ou vão embora, nós continuamos. Por quê? Porque é uma das áreas. Dos mais competitivos. No último processo de comparativo de bolsas de postdoc, na área de química, tinha 30 pedidos, ¿sí? Não, desculpa, tinha 22 pedidos. Desses 22 pedidos, 18 tinham parecer de excelente e muito bom. Excelente e muito bom é exatamente igual, porque é simplesmente porque o cara quis colocar muito bom porque é chato, mas estão todos praticamente iguais. E de esses, nós temos que escolher 5 máximo. Não podemos superar esses 5. ¿Sí? E, de novo, esse análise que nós fazemos, depois passa pela CAD, e a CAD pode mudar essa ordem. É mais, tem muitas pessoas que falam assim, bom, então, mas então, por exemplo, você não está de acordo com tal e tal e tal regra que a diretoria científica desejou. ¿Sí? É verdade, eu tenho algumas que eu não concordo. Então, como eu sou teimosa, eu vou a colocar esta primeira. ¿Sí? Aí estão as 5 da química. Quando vai na CAD, essa que eu teimei sai. Entra outra? Não entra outra. A química perde uma bolsa. É assim. Então, temos que ter muito cuidado de como esse tipo de processo é feito. ¿Sí? Então, aí está de novo a vidraça e aí vem as grandes reclamações. Então, dicas. O que eu preciso para ter um processo aprovado na FAPESP, uma bolsa aprovada na FAPESP? Eu preciso de um bom projeto, a primeira coisa. A primeira coisa. O projeto tem críticas, está fora. ¿Sí? Depois vem as outras coisas. Uma coisa que cada vez pesa, e isso é muito importante. Bolsas que estão ou seja, que o supervisor tem projeto FAPESP.
seja, a FAPESP apoia com bolsas os próprios projetos FAPESP. Eu não estou falando, nesse caso, de aquelas bolsas que já são acordadas quando se pede um temático ou quando se pede um CEPID. Não estou falando dessas bolsas. Essas bolsas não passam por nós. Isso passa por outra comissão. Senão, uma vez já acabadas essas bolsas, mas são pedidos de balcão, mas relacionados a projetos, ou seja, que a FAPESP já está apoiando. Porque senão se cria também uma dicotomia. Se dá um monte de dinheiro para o cara trabalhar, mas não tem quem trabalhe. Então, isso é muito importante. E aí o recado é para quem que tem que pedir, para quem tem que pedir os projetos, não para os professores. Que outra coisa mais? Aí me disseram assim, várias pessoas perguntam assim, bom, e quantos papers tenho que ter, por exemplo, para aprovar uma bolsa de postdoc? Não sei, é uma pergunta que não tem nenhum tipo de sentido. Primeira coisa, porque nós não contamos papers. Não, vocês vão acreditar, falar não, está falando mentira, etc., etc., e pode falar, mas não contamos papers. Não se conta papers. Não é o número de papers o que importa. Sim? O que se olha de uma forma muito mais integral esse tipo de coisa, especialmente na questão lá da comparação. Na questão da comparação. Eu vou encerrar por aqui e eu gostaria de abrir para perguntas, se tivessem perguntas relacionadas com isso, ou dúvidas. A mim me parece que esse processo comparativo pode ser muito subjetivo. Então, eu lhe pergunto se o arrazoado da comissão é acessível ao público ou não, porque a FAPESP opera com verbas públicas e tomar decisões em base de procedimentos secretos, que me consta é até ilegal. Então, concretizando a pergunta, eu pergunto, quero saber se o processo comparativo do seu arrazoado é acessível ao público. Bom, isso você deveria perguntar fundamentalmente para a diretoria científica. Cada processo comparativo é diferente, sim? E eu acredito também que todo processo de avaliação é subjetivo. Inclusive o que os assessores colocam nos pareceres é subjetivo, sempre é subjetivo. Sim? Então, tem havido alguns problemas, como esse de que você está falando, e isso tem levado a que, por exemplo, quando se dá o parecer, especialmente o nosso parecer, aquele que depois vai para a CAD e que depois é analisado por eles e vai mais para frente, etc., etc., nunca o argumento é de que ele perdeu no processo comparativo porque tinha outro que é melhor. Sino que sempre se tem que, ou nós temos que colocar qual que seria aquele que de alguma maneira resultou num ponto fraco ou que resultou num ponto forte, porque é aquele que foi escolhido. Mas tem diversas razões. A outra questão é, que uma coisa que eu não comentei aqui, está a questão lá dos conflitos. Sim? Então, por exemplo, eu sou do Instituto de Química da USP. Sim? Eu não posso julgar nada que vem do Instituto de Química da USP. Não posso julgar no sentido da seguinte coisa. Todo o que eu faço no SAGE, que vocês trabalham, todo isso fica registrado. Sim? Então, às vezes de que, por exemplo, eu não posso nem sequer abrir o processo. Sim?
E se por alguma razão, alguma coisa do programa, eu não me dou conta e eu abro o processo, eu depois tenho que fazer toda uma justificativa de que eu errei, porque eu não posso nem sequer abrir o processo. Tem outra coisa mais, que acontece se... a mesma coisa acontece, por exemplo, com o Sidney, com os que são de Araraquara, da Unesp, ou da UFSCar com a Fátima, ou Pili com a Unicamp. Que acontece quando, por exemplo, tem um processo meu, sim? Ou um processo do Sidney, ou um processo de alguém ligado a mim, por exemplo, do meu marido, sim? Isso se qualifica como conflito. Então, esse processo não passa pela Comissão de Química. Esse processo vai diretamente à CAD. É a CAD que determina os assessores, e quando isso entra, por exemplo, no caso de uma bolsa, que entra em uma questão de comparativo, sim? Isso significa a seguinte coisa, é que, se dizem assim, na química nós temos, por exemplo, 5 bolsas, sim? Mas nos dizem, tem um conflito ou 2 conflitos. Isso significa que isso está com a CAD, sim? Então, nós temos que dar 5 nomes, os 5 processos. Nós podemos chegar a colocar uma lista de espera, sim? Em uma ordem. Está o outro processo, mas o outro processo vai entrar em competição com todos os demais, no julgamento que a CAD faz ao que nós já fizemos. Sim? Então, é dessa forma que trabalho. O que você está perguntando, Tibor, eu sei que tem várias pessoas que têm perguntado isso para a FAPESP. Tem, inclusive, alguns casos que têm ido a parar no Ministério Público, não sei o quê. O doutorado direto, que não tem a comparativa. Então, se você tem, por exemplo, 4 bolsas e 10 pedidos, como que é feita, então, essa classificação? E se tiver 7 com excelente? Não tem cota. No Não tem o doutorado cota. direto não tem cota. Não tem cota. Não tem cota, não tem cota. Então, por exemplo, isso é uma recomendação, por exemplo, para os orientadores, fundamentalmente. Se a instituição tem a modalidade de doutorado direto e você tem um excelente aluno, um excelente processo, e você acha que esse aluno é merecedor de uma bolsa FAPESP e que pode fazer doutorado, é muito melhor pedir doutorado direto. Isso eu tenho que reconhecer. Por quê? Porque é assim. Esse processo seguramente que vai ter um excelente parecer externo. Vai venir com um excelente, com um muito bom. Sim? Então, é isso que eu ia perguntar. Se o parecer externo vier para aprovação, está aprovado. E nós julgamos e vemos de que o parecer é bom. Né? Que o parecer é bom. Isso é aprovado. Mas pode ser de que o mesmo excelente no processo comparativo, se fosse uma bolsa de doutorado, não passa. Professora, eu queria perguntar sobre as bolsas de pós-doutorado e aquela coisa que falam que quando você pede bolsa com o mesmo orientador, entra na parte de comparação. Então, é isso mesmo? Está fora. Hoje em dia, esse critério é um critério totalmente excluinte. E isso é uma política científica da atual diretoria científica. Isso foi uma coisa que vem de cima para baixo. Eu tenho que falar isso assim publicamente. Eu estou cansado de ver excelentes candidatos com excelentes projetos e tem que falar. É considerado endogenia, ou seja, não compara. Pode bater todo excelente, sim? Vai ir no final da fila. Suzana, minha dúvida é com relação aos projetos acima de 200 mil.
né? Por exemplo, a gente que está numa instituição que está crescendo, que está nova, a gente não consegue pedir um temático porque nós não temos titulares na instituição. O jovem pesquisador, alguns conseguem, né? Porque estão entrando. Mas aqueles que já estão há um tempo, e, por exemplo, em que encaixa esse acima de 200 mil? Será um grupo de docentes que tem interesse em fazer uma linha de pesquisa? Eu gostaria de saber o que enquadra, porque essa é uma dúvida. Bom, essa é uma excelente pergunta, porque quando eu entrei, que já faz aproximadamente 2 anos, nós, na parte de enquadramento, isso está ainda nas normas, assim como eu coloquei, mas na parte de enquadramento, nós analisávamos os individuais de mais de 200 mil. Neste momento, individual de mais de 200 mil, assim, falando certamente, não passa. Não passa. Mas tem uma coisa, e que é uma coisa que poucas pessoas utilizam. Você pode chegar a pedir um individual de 200 mil, ¿sí? Na vigência desse individual de 200 mil, você pode pedir outro. Isso você pode fazer, sim. Isso você pode fazer, sim. Claro que, obviamente, porque você pode chegar a ter vários projetos, várias coisas. Não vai pedir sempre com o mesmo projeto, porque aí já teve gente que tentou de fazer isso e isso foi detectado. Então, meio que falaram para ele, está achando o quê? A outra questão é aquela coisa que você falou a respeito do temático. Tem uma concepção, inclusive isso eu bato muito nos meus colegas na minha instituição. Tem uma concepção que, para você ter um temático, você tem que ser titular. Não. Que você tem que ser super ultra pesquisador do CNPq. Não, isso não está escrito. Que você tem que ser não sei quantos pesquisadores formando temático e que tem que ter milhões e milhões e milhões de reais. Não. Tem temáticos de muito pouco dinheiro. Tem temáticos de muito pouco dinheiro, porque isso depende da área, tá certo? O que importa é, fundamentalmente aí, a qualificação do coordenador, sim? Do coordenador, e a outra questão é o projeto que efetivamente se determine como um temático, ou seja, que tenha um problema e não N problemas, e vamos a juntar-nos para que cada um faça a sua solução. E o que é importante do temático, que as pessoas não entendem, independentemente do dinheiro, é o prestígio que o temático tem para a FAPESP. O fato de você ter temático, em muitas dessas coisas de comparativo, já te coloca no topo, na ordem de prioridade, independentemente que seja um temático de 100 mil reais. Sim? A outra questão é o tempo que o temático envolve, que são 5 anos, e da outra questão é que, pelo fato de você ter temático, isso automaticamente já te qualifica para toda outra série de projetos que a FAPESP tem, como a Sprint, etc., etc., e algumas chamadas que são só para temáticos CEPID. Então, não é o dinheiro, entende? Eu estou cansado de ver, por exemplo, lá na minha instituição tem uns teóricos que dizem assim, mas para que eu ia pedir um temático se eu não preciso de dinheiro? Bom, essa questão que não precisa de dinheiro é mentira, porque, por exemplo, as bolsas, você coloca 3 bolsas de pós-doc num temático e o dinheiro aumenta muito, né? É muito dinheiro. Quando você coloca no papel, é muito dinheiro, sim? Então, mas o fundamental é o status do temático, o status de um CEPID. E para a instituição é terrivelmente importante também, pela reserva técnica institucional e todo o demais. Assis. Suzana, eu tenho uma dúvida com a qual eu não concordo muito na atuação da FAPESP, que é desqualificar previamente um estudante que teve, por exemplo,
ou uma reprovação, ou antes, quando era o currículo sujo, tinha uma coisa. E aí, a vida inteira, o cara pode virar santo, cientificamente, que a vida inteira a FAPESP vai recusar. Então, eu acho que isso é Tem tantos casos, que eu não preciso citar, todo mundo sabe. Tem tantos casos de gente que tem notas muito boas, que ganha a bolsa da FAPESP, e que se sabe que não é melhor do que outros, que tem uma coisa. Então, eu acho que essa é uma regra, que eu não sei, parece que foi instituída pelo próprio Brito, mas faz 20 anos que o pessoal está reclamando disso, e não se muda. Concordo com você. Bom, não acho de que só vocês se queixam conosco. Cada 6 meses temos uma reunião com o professor Brito e é uma briga também de um monte de coisas. Estão por mudar várias coisas. Na FAPESP. Eu não acho que isso vá cair, porque isso entra dentro do que são critérios para fazer distinções. Sim. Agora, tem um número que cada vez que vocês apertam no Brito, ele vai falar esse número. E isso é, quando eu vi os gráficos, eu queria morrer. Que é a seguinte coisa. Sabem qual é a porcentagem de sucesso na FAPESP hoje? Considerando tudo, considerando bolsa, considerando projeto e considerando praticamente assim uma geral em todas as áreas. Qual é a porcentagem de sucesso? Ou seja, processo enviado, processo ganho. Alguém chuta alguma coisa? 40%. Internacionalmente, é altíssimo. Se você pega as grandes agências de fomento no mundo, e é por aí que ele vai, Royal Society, NIH, National Science Foundation, é 10% como máximo em muitos desses lugares. Na FAPESP, neste momento, é 40%. Sabem quanto que era a porcentagem de sucesso na FAPESP naquela época, antes dos comparativos, antes de que tivesse aqueles processos comparativos, e naquele momento em que era assim, nós achávamos que éramos milionários, chegou a ser 80%. Porcentagem de sucesso. Gente, isso não existe. Não existe. 80%, 70% era a porcentagem de sucesso. Geral. Agora, se pegar as áreas específicas, por exemplo, em química, certo? Também é 40%? Está no meio. A química está no meio. Sim, a química está no meio. E tem outra coisa mais, que é uma coisa que ninguém levantou. E isso só existe, de todas as agências que eu conheço, inclusive nacionais, só existe na FAPESP. A FAPESP é a única agência de fomento em que você pode recorrer todas as vezes que você quiser. Todas, e se você reconsidera 4, 5, 6, o que é terrivelmente chato do meu ponto de vista, porque você não sabe o trabalho que dá, mas é a única agência de fomento, eu acho que no mundo, que permite esse tipo de coisa. Ou seja, normalmente, mesmo CNPq, você participa do Universal ou bolsa de pesquisa, ou o que seja, entra na chamada, saiu o resultado, vai mandar a carta não sei para quem e acabou. Na FAPESP, você pode recorrer a esse e dialogar com o assessor, pedir mudança do assessor, não sei quantas vezes, é a única agência que tem isso. Então, está difícil, está competitivo, etc, etc. Mas se vocês traem o Brito aqui, eu já vou avisando que vai falar para vocês essa questão. Como que, por exemplo, existe neste momento uma grande pressão, e eu acho que vai vir alguma coisa disso, mas isso é mais da minha cabeça, não é nada oficial, de que as bolsas, de todo tipo de bolsa, só sejam atoladas a projetos. Projeto do que seja, individual, do que seja. Sim? E
uma pessoa que tem ficado ferrenhamente contra de isso sempre, ou seja, defendendo o balcão, é o professor Brito. Ele defende, continua defendendo o balcão. Pessoalmente, eu tenho minhas dúvidas, mas é uma coisa que ele defende. Alguma outra pergunta? Bom, primeiro, obrigado por todas essas explicações, porque, na verdade, pelo que eu percebo aqui, a gente não conhece muitas das coisas que apesar de ter projeto FAPESP e tudo, muitas das coisas são esclarecedoras para a gente aqui, né? E a pergunta, na verdade, é com relação a essa bolsa atrelada ao projeto, né? Eu fiquei preocupado agora, na verdade, né? O projeto acabou de acabar, aluno que vai entrar no doutorado, né? E eu vou solicitar a bolsa e vou solicitar um projeto também. Não sei se eu ia fazer na ordem correta, né? Porque agora eu fiquei preocupado com isso. Quer dizer, atrelado a um projeto. No caso desse, por exemplo, o projeto que já passou, que terminou a vigência dele agora em fevereiro, ele também pode ser atrelado? Ou Você estaria dentro. Ainda? É uma coisa que nós olhamos, por exemplo, quando se olha, quando se faz o análise dos projetos. Porque, por exemplo, essa é outra das coisas. Tem informação ao qual o assessor ele tem acesso pelo processo. Tem outras informações que o assessor não tem acesso. Por exemplo, o que não olha, sim? E que nós temos que olhar para justamente fazer essa comparação, essa definição, sim? Então, processo ativo, mas processo recentemente finalizado, é como se fosse ativo. Isso que você está dizendo, bom, o cara não pediu porque, bom, não pediu, mas estava até fevereiro com o projeto. Ou seja, não é uma pessoa, é totalmente diferente de uma pessoa que você vê de que constantemente pede bolsas para a FAPESP e nunca teve um projeto FAPESP. Por exemplo, os projetos FAPESP que tem sei lá, ir a um congresso. Só uma perguntinha rápida com relação às áreas, né? Ela falou que as áreas, por exemplo, tem a comitê de química, comitê de materiais e tal. A cota que vem para elas são proporcionais aos pedidos. São proporcionais aos pedidos. É 20%. De bolsa e de projeto também? Não, o projeto não, é de bolsa. Certo. O que tem, esses são os processos comparativos. Bolsa de mestrado, bolsa de doutorado, bolsa de pós-doutorado. Mas, por exemplo, você falou que a área de química é muito concorrida. Isso, né? porque vem muitos projetos. E aí a verba proporcionalmente é menor, por exemplo, que uma área menos concorrida, é isso? Não, é que você sempre é 20%. Sim, sempre 20%. O que acontece é de que é totalmente diferente você fazer um comparativo, no qual você tem que analisar 5 projetos, em que você tem um comparativo em que você tem que analisar 22 projetos. Mesmo que você tenha que escolher 6. Sim, mas, sabe... Mais trabalho. E você tem 22, dos quais 18, como eu te falei, 18 tem excelente. Tem outra coisa mais. Tem áreas, por exemplo, nós estamos vizinhos dos físicos, e às vezes, por exemplo, ele diz assim, bom, hoje nós tínhamos comparativo de, sei lá, pós-doc, sim? E tínhamos cota de 2. Quantas bolsas foram otorgadas? 0. Por quê? Porque nenhuma das bolsas que entrou para analisar eram processos bons. Ou seja, ou tinha problemas nos projetos, ou tinha algum problema com o parecer. Sim? E olha que não estou querendo dizer com isso de que os assessores da física são bravos e que os da química são bonzinhos. Não, todo o contrário. Todo o contrário. A tal ponto de que, quando eu estar por falar assim, eu já venia preparada para dizer, não, porque a FAPESP é isto, porque a FAPESP é outro, porque não sei o quê. Eu falei, gente, a FAPESP são vocês. Se você teve problema com a FAPESP, fala com alguém que está aqui na sala, hein? Seguramente que alguém que está aqui na sala. Então,
a isso que eu me refiro. São muitos projetos e muitos bons. De você ter 22 e vem 18 com parecer muito bom e excelente. Tá bom, obrigado. Mais uma pergunta, então, Suzana. Quando você fala ter projetos, pega um CEPID, que você tem lá 30 pesquisadores. O que é considerar ter o projeto dentro do CEPID? É só o pesquisador principal e os coordenadores? Ou todos os pesquisadores que fazem parte? Principais, tanto em temático como em CEPID, pesquisadores principais. Só os principais que são considerados. Ok? São muito bonzinhos. Obrigado, gente.